Bom dia, galerinha. Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Se inscreve no canal, deixa o joinha se você gostou do vídeo e ativa o sininho das notificações, que é para você ficar por dentro das novidades do canal. Toda vez que a gente lançar um vídeo novo, com o sininho ativado, você vai ficar sabendo desse vídeo novo e vai poder estar se informando um pouco mais da cutelaria ou alguma outra coisa importante que a gente possa estar trazendo para vocês aqui através do canal, tá bom? Bem, galera, aqui a gente tem um som ambiente, um carro passando de vez em quando, um galinho cantando no vizinho, não tem problema nenhum, é normal. Peço que vocês relevem isso, mas vamos falar do tema. Galera, tem uma coisa que pode estar atrapalhando você muito no seu desenvolvimento técnico na cutelaria e na sua produção, tá bom? Pode estar te atrapalhando de maneira assim, que você não tem noção muito do que você poderia estar aprendendo. Talvez você não esteja aprendendo por conta disso e muito do que você poderia estar fazendo, você não está fazendo, você não está executando, talvez por conta disso, tá bom? A gente vai tentar explicar isso de uma maneira bem como é que eu posso dizer para vocês aqui, bem resumida, até porque eu não sou um especialista no assunto, tá bom? Então, o que é isso que pode estar atrapalhando você a aprender e a produzir? A gente vai falar já, mas antes eu vou fazer uma introdução. Você já sentiu aquela sensação de como é que eu posso explicar para vocês? De noite você está bem, está com planos para poder chegar na oficina no outro dia, fazer acontecer, fazer as suas facas, desenvolver os seus projetos, né? Fazer tudo direitinho, só que no outro dia, na hora de você levantar, você não consegue levantar bem, você levanta com aquela preguiça, por mais que você tenha dormido. Você pode ter dormido aí 8, 9 horas seguidas, você ainda levanta com aquela preguiça, aquele desânimo de pegar firme no dia, de iniciar o dia, e você custa engrenar. Tá? E quando você engrena, já está próximo do fim do dia. E tudo te chama para procrastinar. Aí você quer conforto, seu corpo está pedindo descanso, seu organismo está pedindo conforto. Ou por acaso já te aconteceu de em algum momento você pegar uma coisa que você já sabe fazer e você não conseguir executar aquilo bem, você se sentir cansado mentalmente para poder executar determinada coisa, seja a instalação de um cabo, seja aí um mosqueado, seja a usinagem de uma peça ou coisa do tipo? Pois é, galera, nem sempre isso é problema de disciplina ou de força de vontade da pessoa, tá bom? Às vezes a gente foca muito nessa parte emocional e psicológica, que é muito importante na cutelaria, entretanto, nem sempre isso é desse jeito, tá? Às vezes a pessoa tem a força de vontade e a disciplina necessária para poder executar tudo o que ela precisa. Entretanto, alguma coisa trava aquela pessoa. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como que está a saúde de vocês? Há quanto tempo que vocês não fazem aí um exame de sangue para conferir se você está com uma imunidade baixa, uma imunidade controlada? Há quanto tempo você não faz exame de fezes, urina, para ver talvez aí se você não tem um problema aí de algum parasita, que isso rouba a energia da pessoa? Não é algo, como é que eu posso dizer assim, algo feio de tentar analisar em si mesmo. É comum, o ser humano está sujeito a essas coisas, tá bom? Mas tudo isso pode estar influenciando na sua vida. Talvez a sua alimentação, talvez a sua vida, que pode estar um pouco sedentária, assim como eu estou, mas estou tentando corrigir isso de pouco a pouco, entendeu? Pode estar influenciando muito na sua saúde e atrapalhando a sua produção na cutelaria ou na profissão que você estiver. Talvez se você fizer um exame de urina, um exame de fezes, um exame de sangue completo, você vai descobrir ali o motivo de por que você está com aquele cansaço exagerado, de que muitas vezes você tenta trabalhar, tem o projeto em mente, quando você está deitado, descansando, você consegue mentalizar aquilo tudo, mas quando você vai colocar na prática, aí a coisa é diferente. Bate aquele desânimo, bate aquele corpo mole, você fica com aquela abrição de boca, com sono o dia inteiro e não consegue executar nada. E até as coisas que você consegue executar com tranquilidade, porque já sabe dominar aquilo, talvez você não execute tão bem, porque o seu organismo está pedindo, vai descansar, vai deitar. Muitas vezes o seu organismo pode estar pedindo para você isso, que é para você, digamos assim, poupar o pouco que você tem
porque já está debilitado em função de alguma outra coisa que você não está percebendo. Vou compartilhar com vocês aqui uma experiência minha, tá? E vou explicar para vocês. Peço que vocês não entendam de maneira errada. É uma parte da minha pessoalidade que eu vou compartilhar com vocês aqui, uma coisa bem particular minha. Entretanto, vou passar para vocês aqui para vocês verem como é importante a gente estar acompanhando a saúde da gente, principalmente quem é homem, tá? Que a mulher, ela desde muito cedo, ela faz um acompanhamento da saúde dela muito mais, digamos assim, né, exemplar do que o homem. O homem é muito desleixado nesse sentido. Mas vou compartilhar com vocês o que eu passei recentemente, tá? Fiz um hemograma completo, exame de sangue, verificou-se tudo, estava tudo em ordem. Embora eu esteja gordinho, até o meu colesterol estava em ordem, tá bom? Fiz exame de fezes, urina, tudo ok. Eu tomo remédios, né? O vulgo remédio de verme todo ano, para não deixar esse tipo de coisa atingir o meu organismo. Eu sou, nesse sentido, eu sou bem cuidadoso com a saúde. Entretanto, eu estava muito desleixado em outros sentidos. Por exemplo, eu sempre fui bem gordinho e sempre tive muita facilidade de engordar cada vez mais. E isso me causou um problema. A minha vida sedentária fez com que algo no meu organismo se modificasse de tal maneira que aconteceu isso comigo. Eu ficava com preguiça o tempo todo, ficava desanimado o tempo todo. Aquilo que eu conseguia executar bem, eu não executava tão bem, porque o meu organismo pedia para que eu fosse descansar, quase que me obrigava a ir a descansar. E durante muito tempo eu fiquei achando que aquilo ali era só um problema de, digamos assim, como é que eu posso explicar para você? Disciplina e força de vontade minha, quando tinha um outro fator influenciando nessa questão. Embora a disciplina e a força de vontade sejam importantíssimos, há outros fatores que possam influenciar na sua vida, entendeu? Tendo em vista essa vida que eu tinha, sedentária, comendo muito, sem ter uma alimentação balanceada e tudo mais, os meus níveis hormonais começaram a baixar, porque o meu organismo não estava produzindo nível hormonal adequado, porque eu não estava me movimentando, porque eu estava me alimentando de maneira errada, com alimentos que suprimiam, inclusive, a testosterona no organismo, e com um estilo de vida que não forçava o meu organismo a produzir o hormônio da maneira correta para eu ter uma atividade hormonal regular dentro do meu organismo. Porque eu só ficava deitado assistindo um filme. Quando eu não estava deitado assistindo um filme, eu estava comendo. Quando eu ia passear com a minha esposa, com a minha família e tudo mais, eu sempre me sentia assim, naquela vontade de descansar e tudo mais. E a cada momento eu engordava um pouco mais. E quanto mais gordo eu ficava, mais os meus índices hormonais baixavam. Por isso que eu estava achando a coisa estranha. Eu fiz um hemograma, exame de fezes, exame de urina, tudo certinho e nada de errado no meu organismo. Então eu coloquei na minha cabeça o seguinte, que eu estou com baixa disciplina, pouca força de vontade e comecei a insistir naquilo. A parte psicológica influenciou muito, me ajudou muito a fazer tudo que eu fiz até hoje. Porque eu treinei a força de vontade e a disciplina, de maneira que eu conseguia ainda assim, com o organismo um pouco debilitado em um ponto, fazer alguma coisa. Entretanto, o meu organismo sempre pedia para que eu fosse descansar, vai assistir um filme, vai deitar, vai poupar energia. De repente, eu comecei junto com a minha esposa, a fazer uma dieta e já senti uma melhora significativa no meu organismo. Então a gente começou a comer de maneira mais equilibrada, ficou uma coisa mais, digamos assim, né, mais normal ao organismo, sem bobeiras o tempo todo, lanche, essas coisas assim, pizza o tempo todo, bebidas, refrigerantes. E meu organismo já sentiu um pouco a diferença. E depois que a gente começou isso, eu fui a um médico e falei com ele, olha, doutor, está acontecendo isso, isso e isso comigo. Tá tudo certo com o sangue, tá tudo certo com o restante do organismo, mas tem alguma coisa acontecendo, entendeu? Aí eu pedi ele, será que teria como o senhor me passar uma prescrição para eu fazer uma medição hormonal e tudo mais? Porque eu estou com muita preguiça, eu estou engordando de maneira muito, digamos assim, anormal,
E a baixa quantidade de hormônio no organismo da pessoa faz com que a pessoa engorde de maneira anormal. Porque se você tem menos testosterona, você tem o seu organismo menos agitado. Não sei se é esses os termos que a gente deve usar, porque eu não sou especialista no assunto, mas estou tentando passar assim da maneira que eu entendo a coisa para vocês. Quando a gente tem menos hormônio no organismo, a gente tende a engordar mais. Você está entendendo? Porque o seu organismo não está acelerado, não está trabalhando da maneira correta para consumir aquela energia que você adquire através da alimentação durante o dia. E além de tudo, o seu organismo está pedindo para você ir descansar, para você ir deitar e tudo mais, aí vocês já viram, né? E quanto mais gordo eu ficava, mais meu organismo baixava os índices hormonais. Então eu conversei com o meu médico, falei com ele que queria a prescrição para poder fazer uma medição hormonal. Aí o meu médico falou comigo, rapaz, e olha, ó, meu médico falou isso comigo, meu médico é magrinho. Ele falou isso comigo. Rapaz, agora que você está falando isso aí, que você está com essa preguiça e tudo mais, está querendo uma medição hormonal, eu acho que eu vou medir a minha também, porque eu estou na mesma situação e está um negócio anormal. Meu exame de sangue também já deu tudo ok e tudo mais. Não tem nada de errado comigo e eu estou achando que pode ser isso. Ou seja, eu lembrei o meu médico de que podia ser aquilo. No momento eu achei até que ele estivesse falando aquilo comigo para me dar um puxão de orelha. Aí eu peguei e falei com ele assim, mas doutor, isso faz sentido, correto? Ele falou, faz todo sentido, vamos analisar isso aí. Beleza. Prescrição médica, fui ao laboratório, realizei os exames necessários, fui parar lá no médico, no consultório do médico no retorno. O que o médico constatou? Que eu estava no limite mínimo hormonal, né? Porque o hormônio masculino, ele tem um limite mínimo, abaixo daquilo está perigoso, e ele tem um limite máximo. Você tem que estar nesse meio aqui, ó, mais ou menos aqui. Porque se você não tiver naquele meio ali, ou você está com excesso hormonal, aí acaba ficando uma pessoa agitada demais ou coisa do tipo, ou você está abaixo daquilo e acaba ficando uma pessoa do jeito que eu estava ficando, lenta, que queria descansar o tempo todo, não resolvia fazer as minhas coisas e tudo mais. Era isso que estava acontecendo comigo. Depois disso tudo, o meu médico me passou a prescrição para uma dose de um medicamento. Fui numa farmácia, era um medicamento injetável, aplicou, e no outro dia o meu organismo já tinha sentido a diferença. Eu já tinha acordado mais cedo, estava mais disposto durante o dia e estava mais tranquilo para produzir. No outro dia, eu consegui produzir coisas que eu demoraria 2, 3 dias dentro da minha oficina. Tudo isso porque eu estava precisando de um ajuste na minha saúde. Entendeu? E agora eu posso melhorar isso um pouco mais, porque esse medicamento que ele me deu, ele vai servir para me colocar na ativa de novo, para que eu assim possa fazer uma dieta, emagrecer e, se Deus quiser, iniciar uma atividade física aí, para poder regular essa situação, forçar o meu organismo a produzir a quantidade correta de hormônio, tá bom? Não estou falando isso que é para você ficar correndo atrás aí de um hormônio de maneira errada, não. Tem que ser tudo com prescrição médica, da maneira que eu fiz, tá? Às vezes nem é isso o seu problema. Às vezes é uma outra questão. Às vezes você está com problema de colesterol alto, que também influencia nessas questões. Às vezes você está com um problema aí que pode ocasionar um problema cardíaco no futuro ou coisa do tipo, tá bom? Às vezes você está simplesmente sedentário na vida. Às vezes a sua alimentação está te atrapalhando, está deixando você lento, alguma coisa nesse sentido. E você tem que prestar atenção nisso. Para a gente produzir bem, seja em qualquer área, a gente tem que ter qualidade de vida, tá ok? E aprendizado constante, foco, força de vontade e disciplina. Mas, em primeiro lugar, não adianta você ter foco, força, disciplina, força de vontade, se você não tiver a sua saúde em dia, porque a sua saúde é que determina se isso tudo ali a mais vai fazer a diferença na sua vida ou não. Então começa a observar essas coisas na sua vida, passa a tratar um pouco mais de você mesmo, com mais cuidado, passa a verificar a sua saúde pelo menos uma vez por ano, modifica a sua alimentação, modifica o seu estilo de vida. Lembro de uma vez que eu assisti um vídeo do Berardo, quando ele falava a respeito disso, que um amigo dele na cutelaria estava numa situação complicada, que se ele passasse a fazer uma caminhada de meia hora por dia, em pouco tempo a vida dele seria outra. E isso faz todo sentido.
O problema todo, galera, é que dificilmente a gente percebe essas coisas, entendeu? O nosso subconsciente, ele não, principalmente do homem, não está voltado para essas questões. O subconsciente do homem, ele está voltado para quê? Para trabalhar, fazer, acontecer, descansar e pronto. A gente não está atento com a nossa saúde da maneira que a gente deveria estar. A gente tem que passar a modificar isso. Então, faça aí um check-up médico geral em você, tá bom? Faça aí uma análise, sangue, fezes, urina, hormonal. Verifique essa situação, verifique o seu padrão de vida e o que você pode fazer para melhorar isso, tá bom? Eu tenho certeza que se você achar a forma correta de analisar a sua saúde e correr atrás para corrigir um eventual problema que você esteja tendo, a sua produção e a sua qualidade de vida vai melhorar muito, tá bom? Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo longo aqui para vocês, compartilhando algo particular meu, que não é vergonha nenhuma, isso aí é algo que pode acontecer e está acontecendo com muita gente na cutelaria e em diversas outras profissões, que se alguém não tiver um momento de lucidez e vir a falar com a galera de maneira com que a galera procure se cuidar, entendeu? Essas pessoas muito provavelmente não vão estar aí atentas para o que pode estar acontecendo com a saúde delas, tá bom? Outra coisa que pode influenciar muito na sua produção, aí já é uma coisa assim que eu considero também uma questão de saúde, mas já não envolve tanto medicamento, essas coisas e tudo mais, é o seu psicológico, tá bom? Tem muita gente no mundo hoje com um problema chamado depressão. Às vezes a pessoa, elas são diversos graus, tem um grau baixo, médio, alto, até a pessoa não ter condições de viver e acabar se suicidando, tá? Não estou falando isso para você se assustar, não. Entretanto, quando a pessoa entra num estado emocional, num conflito interno ou algo que pode estar perturbando ela e causando talvez uma depressão, mesmo que baixa, isso também vai influenciar na sua saúde. Vai influenciar e muito na sua saúde, de maneira a afetar todo o seu organismo, influenciando inclusive na sua imunidade, na sua produção hormonal e em muitas outras coisas, em muitos outros aspectos. Então vamos passar a se cuidar mais, galera. Se você tem um problema aí, se você está triste, está aborrecido com alguma coisa, procura um tratamento psicológico também, que nem tudo é só a saúde. É um conjunto de coisas que se a gente não estiver atento, a gente não consegue chegar lá, tá bom? Infelizmente, o nosso país é um lugar que não dá acesso para a gente, pelo menos por enquanto, a uma boa saúde pública e tudo mais. A maioria das vezes você vai ter que pagar para ter um bom exame médico, um bom laudo médico, de maneira mais profissionalizada. Não estou dizendo que os médicos do SUS ou do setor público são incompetentes, não é isso. Mas você tem que esperar 5, 6 meses, em alguns casos, para poder ter um atendimento de qualidade, não é verdade? Então, infelizmente, eu acho que o caso aí é você correr atrás, talvez aí do SUS, se você não tiver condições, ou se você tiver condições, correr atrás urgente para ver como que está a sua saúde. Dessa maneira, eu tenho certeza que você, além de ter a força de vontade necessária para trabalhar e a disciplina para poder estar na sua oficina de maneira correta, você vai estar aí melhorando muito a sua produção, não só a sua produção, como a sua vida familiar, seus projetos e tudo mais, tá bom? Essa é a dica que eu queria passar para vocês hoje. Não vou cortar esse vídeo, porque não vale a pena colocar um vídeo desse conteúdo em partições de vídeos, tá bom? O intuito aqui não é, digamos assim, colocar vídeo corriqueiramente no canal com esse vídeo, tá bom, galera? Porque eu tenho esse intuito com outros vídeos, tá colocando sempre um videozinho todo dia para manter sempre o canal ativo. Mas esse vídeo ele é tão importante que eu prefiro deixar ele inteiro, grande, um pouco massivo, mas de muita importância na sua vida, tá ok? Então, vamos ficar atento para a nossa saúde aí, vamos correr atrás disso e botar a coisa para render. Hoje eu já comecei aqui a fazer uns cabos aqui, ó, já praticamente pré-usinei 4 cabos de faca aqui e graças a Deus estou bem, acredito que vou conseguir trabalhar o dia inteiro muito bem. Tá ok, galera? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, tá? E até a próxima.